dia, meu nome é Gabriela. Bom dia, meu nome é Vitória. Bom dia, meu nome é Paula. E hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Na metade do século XVIII, fábricas começaram a surgir e novas tecnologias apareceram em ritmo muito acelerado. Um fator muito importante para o desenvolvimento econômico foi o fortalecimento da marinha. A partir disso, a Inglaterra passou a controlar as principais rotas comerciais marítimas. As novas técnicas de produção possibilitaram o aumento de produção de alimento e de gramíneas, essencial para os gados. As fábricas começaram a oferecer oferta de mão de obra, principalmente para os camponeses ingleses, que migraram do campo para a cidade. Antes do surgimento das fábricas, o artesanato foi uma forma de organização da produção. Por volta do século XV, desenvolveu-se o sistema doméstico, uma nova forma de organização do trabalho e da produção que permitiu dar um salto na produtividade. As manufaturas também apareceram no mesmo século e conseguiram aumentar mais ainda a produção e o controle sobre os trabalhadores. No século XVIII, surgiram as indústrias modernas com as fábricas inglesas. A produção fabril se caracterizou pelo uso de máquinas, que aumentaram de forma extraordinária a velocidade e o volume da produção. Esse sistema de trabalho é chamado de maquinofatura. O que diferencia as máquinas de outras ferramentas é a presença do motor. Esse dispositivo aumenta a velocidade e a força aplicada. Dessa forma, a produtividade e o lucro aumentam. A primeira máquina foi inventada em 1735 por John Kay. Era movida pela força mecânica e era voltada pela produção de tecidos. A máquina a vapor passou a ser utilizada para movimentar as pesadas máquinas da indústria têxtil. O carvão vegetal era produzido a partir da queima de madeira para obter o ferro. Porém, a sua extração provocou a devastação de muitas florestas, levando os ingleses a explorar o carvão mineral. A revolução também aconteceu aos transportes, com a criação do barco a vapor e da locomotiva. A novidade causou espanto e admiração. Duas classes sociais surgiram com o desenvolvimento do sistema fabril. A burguesia, que é a classe dos capitalistas, ou seja, proprietário de fábricas, bancos e etc., e os proletariado, que por sua vez é a classe dos trabalhadores assalariados. As condições de trabalho eram péssimas. As fábricas geralmente eram quentes, úmidas, sujas e escuras. As jornadas de trabalho chegavam a 14 ou 16 horas diárias. No início da industrialização, os operários não tinham os direitos trabalhistas nem a organização sindical dos dias atuais. No século XVIII, fundaram o primeiro sindicato. Em 1838, um grupo de trabalhadores escreveu uma declaração que ficou conhecida como Carta do Povo. Foi a primeira pauta de reivindicação política apresentada pelos operários na Inglaterra. Com a industrialização, as cidades inglesas começaram a crescer de uma maneira descontrolada. Em 1760, haviam mais de 17 mil habitantes. Já em 1851, saltou para 400 mil. Entre os séculos XVIII e XIX, não existiam transportes públicos. Por isso, os trabalhadores moravam em vilas operárias próximas às fábricas.